Graça e paz da parte de Deus o Pai que nos criou, Deus o Filho Jesus que morreu por nós para nos salvar, e do Espírito Santo que nos dá fé e que nos edifica nessa fé toda vez que lemos, ouvimos, estudamos a sua palavra e que nos mantém nessa comunhão como sua igreja. Hoje vamos falar de fé. E o tema é a fé. Ela nos ajuda a entrarmos no carrinho que se chama igreja. Pode ser, Márcia. Irmãos e irmãs, o que é fé? Fé é confiança, mas é muito mais do que confiança. Existem várias pequenas histórias reais que nos demonstram o que é fé. É aquela história de uma grande tempestade que assolava e jogava um navio de um lado para outro. Enquanto todos estavam apavorados, uns orando, outros gritando, a menina brincava tranquilamente com sua boneca. Quando alguém perguntou, mas tu não está com medo? Ela não. Meu pai é o piloto do navio. Isso é fé. Eu gosto de uma outra história, que eu já contei há muitos anos atrás aqui, vou contá-la novamente. Cada um de nós tem um dom, tem um talento, tem capacidades. Alguns nascem com talento do canto, outros do teatro, outros da dança, outros da jardinagem, outros da marcenaria, são tantos os talentos. O jovem nasceu com o talento do equilibrismo. Ele desde pequeno se equilibrava nos fios da calçada, no meio-fio, depois nos muros, caminhando, e ele não caía de jeito nenhum, ele era muito bom nisso, era um excelente equilibrista. Ele começou a caminhar por cima de cordas que ele esticava de uma árvore até a outra. Ele sempre acompanhado de um amigo dele, que era muito amigo de infância. Ele começou a crescer, se tornou um jovem, começou a fazer aquilo, trabalhou no circo, e depois daquilo ele resolveu fazer algo maior. E ele amarrou uma corda de um prédio até no outro, e dali ele se equilibrava, passando de um lado para outro, apenas com uma vara, se equilibrando e não caía. E o seu amigo junto com ele disse, poxa, a gente pode ganhar um dinheiro com isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou ficar na ponta lá embaixo, uma sacolinha, e se alguém quiser dar uma oferta, ótimo. Começaram a ganhar um dinheirinho com aquilo, e ele disse, vou fazer algo mais espetacular ainda. E lá na década de 80, no início da década de 80, ele amarrou um grande cabo de aço por cima das cataratas lá de Foz do Iguaçu, aqui do Brasil, e do outro lado da Argentina. Ele atravessava aquilo de um lado para o outro, e não contente, ele começou a atravessar com um carrinho de mão. E o amigão dele na beira, juntando dinheiro, e olha, isso podia se dar muito dinheiro. E ele fazia aquilo com uma facilidade, uma tranquilidade. E um dia ele perguntou do amigo dele, você confia em mim? Ele disse, pô, claro que eu confio. Você sabe que eu atravesso aqui há muito tempo, que eu não caio, eu sou bom nisso, então melhor. E tu é meu amigo, pô, tem alguma dúvida? Claro que eu sou, te acompanho desde pequeno, então entra no carrinho. Sou teu amigo, gosto muito de ti, mas entrar no carrinho não. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, fé seria entrar no carrinho. Nós lemos em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que nós não vemos. Agostinho, aquele do qual o Fábio leu aqui no início, ele também disse, fé é crer no que se não vê, e a recompensa desta fé é ver aquele que se crê. Olha que coisa, que frase bonita, de efeito e muito profunda. Fé é crer no que se não vê, e a recompensa desta fé é ver aquilo que se crê. Nós não vemos Deus, mas nós cremos nele. E com toda certeza a Bíblia afirma que um dia o veremos. É por isso que Agostinho disse essa frase tão curta, mas tão cheia de sentido e significado. O texto de Lucas que nós acompanhamos hoje, ele trata de fé.
Ele trata da fé de um centurião romano. Ele era um gentio, não fazia parte da família, da igreja, não fazia parte do povo de Deus. Mas com certeza ele conhecia muito bem a história de Jesus. E provavelmente eu acho que ele conhecia Jesus porque ali em Cafarnaum era conhecida como a cidade onde Jesus morava. Ali em Cafarnaum Jesus fez vários milagres. Dali vieram vários discípulos, inclusive ali foi convertido Levi, que nós conhecemos mais por Mateus, que era um grande cobrador de impostos daquela região, e isso se tornou conhecido por toda a região. Então provavelmente esse centurião, que era um comandante dos soldados de toda aquela região da Galileia, que tinha 100 homens a seu serviço, também conhecesse Jesus. Entretanto, para os judeus, os gentios, fossem eles quem fossem, principalmente os samaritanos, mas também os romanos, os publicanos e as prostitutas eram considerados como cachorros. Eles odiavam todos os gentios porque os judeus consideravam uma raça pura. Entretanto, esse centurião, ele era diferente. Embora ele fizesse parte de um império que durava mais de 100 anos, que tinha o domínio daquela região por mais de 100 anos e era respeitado, pois não tinham guerras mais. Os romanos tinham acabado com todas as guerras, tinham algumas revoltas aqui ou acolá, e eles com mão de ferro dominavam com muita propriedade. Esse centurião, ele conhecia a lei, ele conhecia o Antigo Testamento, e ele até havia mandado fazer uma sinagoga, um lugar de estudos da palavra de Deus para os judeus. E ele é um grande exemplo de fé. Jesus diz: olha, nem entre vocês, judeus, eu achei uma fé igual a essa. A fé, ela sempre é operada, ela é transmitida pela palavra ou pelos sacramentos, como no caso do batismo, o Espírito Santo opera a fé, mas sempre através da palavra. Alguém falou para ele, alguém comunicou a ele, e ele creu que Jesus de fato era o Senhor, o Salvador de todos, inclusive dele, que era um gentil, alguém que não fazia parte do povo judeu. A fé, ela passa por processos. A fé, ela é plantada sempre pelo Espírito Santo. Ela tem o crescimento, ela tem o amadurecimento e ela produz frutos. Como foi o caso dele, produzindo frutos porque ele ora e ele vai em busca da cura para o seu escravo. O termo ali é escravo, não é apenas um empregado. E ele ama esse escravo, porque esse escravo é gente, ele ama a gente. Entretanto, se a fé não for alimentada, ela também passa por um esvaziamento, um processo de dúvida, um processo de questionamentos, um processo de morte. Como é a nossa fé? Nós entramos no carrinho? A nossa fé está sempre crescendo, nós alimentamos a nossa fé com a palavra de Deus, lendo, estudando a Bíblia para saber mais sobre esse Deus que nos ama, esse Deus que cuida de nós, que nos dá vida, saúde, capacidade de raciocinarmos para ter o nosso emprego, para termos o nosso ganho, nos dá a liberdade de irmos e vir, nos faz ser quem somos. Muitos, infelizmente, só lembram de Deus na hora do desespero. Lembramos da história do dilúvio? 120 anos, Noé pregando, e seus familiares, seus parentes, inclusive todo mundo rindo, zombando, um enchente que vai inundar a terra, onde é que já se viu? E quando começa a chover, não para mais, e aquilo começa a subir, chegar perto das montanhas, eles se desesperam. Só que Noé não pode mais fazer nada porque Deus fechou a arca. Deus não quer desespero, Ele quer fé. Nós temos o caso dos discípulos, que quando estavam lá no barco e a tempestade começou a assolá-la, levá-la de um lado para o outro, eles também se desesperam. Mas eles olham para Jesus. Eles oram para Jesus, pedem: Senhor, não te importa que pereçamos, ajuda-nos. E Jesus diz: porque sois tímidos, homens de pouca fé. Eles tinham fé, embora fosse pouca fé.
E a oração dos discípulos naquele momento e em todos os outros momentos de pouca fé foi: Senhor, aumenta-nos a fé. 100 anos de dominação dos romanos sobre os judeus, e aquele que era o dominador se ajoelha diante do dominado. A doença vai em busca da cura e do único que pode curar. E ele é tão humilde, e ele sabe da sua situação de gentil, sabendo que para um judeu era um pouco delicado entrar na casa de um gentil. Claro que não era para o mestre, mas ele se coloca na posição de servo. Ele diz: Senhor, tu não precisa vir na minha casa, porque eu sei que se tu ordenares para a doença, ela vai sair do meu escravo. E lá diz que esse escravo estava à morte, estava paralisado na cama. Ele diz: assim como eu tenho os homens a meu serviço, e eu digo a esse vai, e a outro vem, ele vai. Ninguém me desobedece. Se tu disseres para a doença, sai, ela vai sair. E é isso que acontece. Essa mensagem é muito profunda, porque, sabe, naquela época havia lugar de descarte. Empregado era uma coisa, mas escravo era outra. O escravo você usava enquanto prestava, enquanto tinha alguma utilidade para você depois, você podia jogá-lo fora. A lei permitia isso. Assim como havia cidade que eram para os leprosos, onde se botava comida no portão para que eles não contaminassem as outras pessoas, havia cidades de descarte para aqueles escravos que estavam à beira da morte e doença, que não valia a pena os patrões, os donos, se importarem ou gastarem algum dinheiro. Mas esse homem era diferente. Ele se importa, ele gasta dinheiro com medicamentos, ele vai à procura de médicos, e esses não podem resolver a situação, e então ele vai à procura de Jesus. Vivemos hoje no mundo do orgulho, no mundo do ter, no mundo do poder, na egolatria. Muitas vezes nós somos vaidosos, orgulhosos, e se alguém nos chama a atenção ou diz que estamos errados, ficamos melidrados. Ai, essa pessoa não faz mais parte do meu grupo, vou descartá-la. Queridos irmãos, o centurião, ele está disposto a ir às últimas consequências para salvar alguém que normalmente não faria parte do seu grupo de relacionamento, mas era um ser humano que estava na sua casa e que ele amava. E como são interessantes essas intercessões que temos na Bíblia, essas orações de pessoas que procuram Jesus por pessoas que talvez não fazem nem parte do seu relacionamento. E muitas vezes pessoas que nem fazem parte do povo. Temos aquela mulher cananeia que vem buscar ajuda para sua filha que está demandando, não fazia parte do povo de Deus. E Jesus disse que não iria curá-la porque ele veio para o seu povo, e ela diz: mas também os cachorros comem os farelinhos que caem da mesa, e também é um exemplo de fé. Nós temos o bom samaritano. O samaritano não fazia parte, ele era odiado pelos judeus, mas é ele quem ajuda aquele cidadão que está lá, que foi assaltado, que foi agredido, que está à beira da morte. O levita, o sacerdote, aqueles que fazem parte da família, passam de lá, fazem de conta que não é com eles, mas ele ajuda. Nós temos aqueles amigos da maca, lembra? Aqueles 4 que pegam a maca, pegam o seu amigo doente, e Jesus está curando gente, não tem como chegar perto, e eles não desistem. Poderiam ter desistido, fizeram a sua parte, se interessaram em levar o amigo. Não, eles não desistem, porque é gente, é uma alma que está ali, é um amigo. E eles sobem na casa, sem se importar se o dono vai gostar ou não. Tira o telhado e baixa o amigo. E diz o texto que Jesus, vendo a fé deles, não era nem do doente, Jesus
os cura. Queridos irmãos e irmãs, a fé em Deus, ela nos faz entrar no carrinho, ela nos faz entrar na família de Deus, ela nos faz ser igreja. Para Deus não existe judeu, grego, bárbaro, romano, senhor ou escravo. Nós aqui formamos grupos. Lá de cima ninguém vê fronteiras. Nós é que criamos as fronteiras, os muros, as classes, os partidos e brigamos por eles. E muitas vezes excluímos os amigos porque não pensam como nós. Você tem algum doente na sua família? Algum vizinho na sua rua ou na sua escola, no trabalho? Você o exclui? Ou você está indo em busca dele? Você já o visitou? Você está orando por ele? Você já falou de Jesus para ele? Já foi fazer uma devoção com ele? Um estudo da palavra de Deus com ele? Ou você muitas vezes é orgulhoso demais? Ou seja, está sempre ocupado, não dá? Eu tenho tempo para o meu churrasco, eu tenho tempo para as minhas noitadas, para minhas festas, mas para visitar um vizinho, um amigo doente, eu estou sempre ocupado, eu trabalho muito. Sabe, gente? Hoje há muita preocupação com os selfies, com os perfis, com a cor do cabelo, com a cor das unhas, que eu tenho que mudar o tempo todo, para trocar celular, cuidar de cachorro, de gato que está doente, mas quando é gente, aí é melhor passar de largo. Aí não dá tempo de fazer visita, não dá tempo de se importar, né? Queridos irmãos, o centurião acolheu, buscou, amou e fez como um bom samaritano, foi em busca de ajuda. Como anda a tua fé? Ela produz frutos? Ela se interessa pelo irmão? Se tu estás no carrinho que se chama igreja, família de Deus, essa fé produz fruto. Jesus disse que fé que não produz fruto não é fé. Assim como o fogo necessariamente produz calor, a fé necessariamente produz fruto. Claro que andando no fio, dentro do carrinho, tem muitas tempestades. O inimigo sempre está mandando vento, chuva, tempestade, desânimo, cansaço, dúvida, ocupado. Mas se eu estou no carrinho, que se chama igreja, é porque o cabeça da igreja, que é Jesus, ele está conduzindo esse caminho. E com certeza, sem dúvida alguma, ele vai me levar para outro lado. A fé nunca é estática, nunca é parada. Agora eu te pergunto, tu estás alimentando a tua fé? Tu estás preocupado com ela? Como eu falei antes, ou o processo é de crescimento ou de diminuição, acomodação. Jesus diz, orai e vigiai, e ser fiel até a morte. Por quê? Porque o diabo não dorme. Vamos aprender e agir com humildade, aceitando a verdade de Deus, principalmente quando Ele aponta os nossos erros, preguiça, comodidade, fraquezas, falta de interesse, os nossos pecados. E vamos corrigi-lo, porque agora é a hora de corrigir. Amanhã pode ser muito tarde. E se você está pensando em pular fora do carrinho, não esquece que ele está num precipício enorme. E se pular, lá embaixo está o inferno. Não pule fora do carrinho. Fortaleça a sua fé diariamente com a palavra, com os sacramentos. E ore muito a Jesus, dizendo, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé.
e que eu possa sempre ficar dentro do carrinho, porque eu sei que tu és o condutor. E contigo, com toda a segurança de chegar do outro lado, na glória eterna, onde não haverá mais dor, não haverá mais enfermos para visitar, façamos-lo agora. Não haverá mais pecado nem inferno, porque tudo isso serão coisas passadas. Que Deus nos mantenha firmes como sua família da fé. E que oremos mais uns pelos outros, assim como Salomão orou pela igreja. Que nos visitemos mais, que nos importemos mais, enquanto temos oportunidade. Que assim seja. E a paz de Deus, que é maior que o entendimento humano, guarde-os firmes na fé, no caminho, na sua família, na sua igreja, até Ele nos conduzir para a glória. Amém.